Bem-vindos a mais um Reflexão à Viva. Vem junto comigo que hoje nós vamos meditar em um tema muito legal. O tema de hoje é Amplie sua alma através do sofrimento e da perda. Baseado num livro do pastor Peter Scazzell, que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Um tema muito importante nos dias atuais. Quantos e quantos problemas emocionais nós temos testemunhado na vida de pessoas dentro do reino de Deus, né? Isso tem sido até assustador. Então vamos trabalhar um pouquinho juntos e aprender juntos no que esse pastor aqui colocou nesse livro que tem nos abençoado tanto. Nesse tema, amplie sua alma, que significa, nós crescermos, amadurecermos através da perda, da dor, do sofrimento, ele vai fazer um paralelismo, uma palavra muito usada pelo nosso querido pastor Davis, um paralelismo com a vida de Jó. Então ele vai pegar o modelo da vida de Jó e trazer para dentro da nossa realidade para aprendermos lições muito importantes. Ele vai trabalhar no seguinte ponto: as nossas perdas, os nossos sofrimentos que nós passamos ao longo da vida vão revelar os nossos limites. E esses limites servem para trabalhar em nós a humildade e o posicionamento que nós devemos ter em Deus. Jó é um modelo, ele coloca como se Jó fosse o modelo e a história de todos nós. Se você reparar na história de Jó, ele passou por várias perdas na área familiar, perdas na questão financeira. Ele perdeu tudo que ele tinha, família, status, ele perdeu tudo, só que em um curto período de tempo. Nós costumamos, normalmente, não é uma regra, mas a maioria, nós vamos tendo essas perdas e esses sofrimentos ao longo da nossa vida. Então, por isso que ele diz que a história de Jó, na verdade, é a história de todos nós. Só que Jó perdeu tudo de uma forma repentina e brusca, e nós vamos tendo essas perdas ao longo da vida. Perdas que estabelecem um limite. Por exemplo, eu não tenho como não perder o desgaste físico, eu não tenho como parar de envelhecer. Eu não tenho, está fora do meu controle. Eu não tenho como fazer com que alguém não morra. E nós passamos por perdas gigantescas na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional. Perdemos entes queridos. Às vezes uma pessoa perde o marido, não só por causa de uma morte, às vezes por causa de um divórcio. Às vezes você tem sonhos em relação à sua casa, aos seus filhos, e começa a sair tudo fora dos seus sonhos. O seu filho não escolhe o caminho que você tinha escolhido que ele seguisse. E isso é um limite estabelecido por Deus, porque você não tem como fazer escolhas por outros. Então, você percebe que as perdas, as dores e os sofrimentos nos revelam limites. E muitas vezes nós temos dificuldade de encarar esses limites. Por várias situações da vida, a gente tenta ser Deus, E isso nos frustra, porque as pessoas não fazem aquilo que nós queríamos que elas fizessem, não têm atitudes que nós queríamos que elas tivessem. A vida muitas vezes segue caminhos que nós não conseguimos controlar. O tempo não para você realizar todos os seus sonhos. Por mais que você queira fazer N coisas, a vida está passando. E aí, por exemplo, eu tenho 52 anos, tem muitas coisas que o meu tempo já passou, não dá mais tempo de eu fazer, E isso é um limite estabelecido por Deus. E eu preciso entender isso. E vamos usar a história de Jó para entendermos melhor isso. O pastor Peter dá 5 tópicos para nós aprendermos com a história de Jó. E nós vamos caminhar nesses 5 tópicos aqui, para nós transformarmos toda essa dor e este sofrimento em oportunidade de crescermos em maturidade cristã. Porque não adianta você só crescer no espiritual, mas a sua vida emocional não acompanhar este crescimento. E a gente vai trabalhar isso. Crescermos emocionalmente também junto com a nossa espiritualidade. Amém? Primeiro item que ele fala: eu preciso prestar atenção à minha dor. Nós estamos falando dos limites, Esses limites dessas perdas e desse sofrimento que todo mundo passa ao longo da vida, Eles demonstram dores, feridas. E nós, infelizmente, no reino de Deus, temos a mania, a predisposição a mascarar essa dor, de forma muitas vezes não intencional.
né? Nos ocupamos, nos gastamos no serviço, nas coisas, às vezes nas redes sociais, e vamos deixando de lado aquilo que está nos ferindo e nos machucando. E Jó passou por todas essas perdas, por todo esse sofrimento, mas ele encarou de frente a dor dele. E falou com Deus sobre a dor dele. Como nós precisamos tomar essa atitude. Como nós precisamos chegar para Deus e dizer, Senhor, tá doendo, tá difícil. Essa perda aqui foi muito grande para mim. Isso aqui está sendo difícil de eu levar, está sendo difícil de eu encarar. Jó não brigou com Deus, mas Jó disse exatamente para Deus o que estava acontecendo com ele. O tamanho daquele sofrimento que estava sendo para ele. E nós precisamos tomar essa postura de Jó também, de falarmos com Deus sobre a nossa dor, sobre os nossos limites. O quanto isso tem nos ferido e o quanto isso tem nos machucado. Então, primeiro tópico, preste atenção na sua dor. Não finja que ela não existe. Ela existe. E Deus sabe o tamanho da sua dor. Mas nós precisamos falar com Ele sobre o tamanho. O caminho da cura é por aí. É admitirmos que isso dói, que isso machuca, que isso é pesado. E Deus está esperando este posicionamento a nosso respeito, de nos abrirmos para Ele, nos despirmos diante dEle. Amém? Segundo tópico que ele fala. Espere no Senhor. A Bíblia não fala quanto tempo demorou para Jó ser totalmente restituído de toda aquela situação dele. E eu não sei quanto tempo vai demorar para essa dor e esse sofrimento que tem revelado o seu limite passar. Mas eu sei de uma coisa, eu e você precisamos esperar no Senhor. Às vezes não é fácil, às vezes a impressão que nós temos é que nós estamos dentro de um abismo, e um abismo que parece que não tem fim. Parece que Deus virou as costas para você. Pensa na situação de Jó. Jó era um homem de Deus, um homem íntegro, um homem temente a Deus em relação à sua família, em relação a tudo que ele tinha. Pensa o quão era difícil ele aceitar aquilo tudo que estava acontecendo com ele. E por vezes nós passamos por situações semelhantes também. Você é uma pessoa que segue a palavra de Deus, que cumpre com as coisas, né, com as disciplinas espirituais. E aí parece que de vez em quando, parece que tudo sai do seu controle. E parece que Deus não está mais te ouvindo, que ninguém te entende, que você está dentro de um abismo que vai afundando cada vez mais. Mas eu quero te dar um testemunho meu e que eu já passei por algumas vezes, porque às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, você não sabe o que eu estou passando. Mas muitas vezes, diante de um abismo, sem sentir a presença de Deus, sem nem ao menos, né, encarar assim, Deus está me vendo. Não, a impressão que você tem é que Deus não está te vendo, que ninguém está te vendo. Mas eu quero te dizer que a despeito da profundidade do abismo que você se encontra, espere a poderosa mão do Senhor te tirar desse abismo, porque ela vai te tirar desse abismo. Muitas vezes a gente não consegue avançar, porque você precisa de um mover de Deus para você avançar, você precisa da presença de Deus para você avançar, e nós somos chamados a avançarmos todos os dias, mas há momentos na nossa vida que a gente não consegue avançar, porque você não está sentindo mais essa presença e este mover. Então, nos momentos que você não sente a presença e o mover de Deus, espere nele. Espere nele, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que tudo demonstre o contrário, espere nele, assim como Jó esperou, espere nele, amém? Terceiro ponto, aceite seus limites. O pastor Peter fala assim que os limites são dons estabelecidos por Deus, mas eu preciso enxergá-los assim. Eu preciso enxergar que Deus estabeleceu esses limites, ou seja, eu preciso confiar na soberania de Deus. Os limites foram impostos por Ele. E quando eu reconheço que esses limites são impostos por Ele, eu sou trabalhado na questão da humildade. Momento curiosidade, que o pastor Davis também gosta muito. A palavra humildade vem do latim, que é humus, que significa da terra. Ou seja, quando eu reconheço os meus limites, as perdas e danos vão me fazer me deparar com os meus limites. Quando eu reconheço eles, Deus trabalha em mim a questão da humildade. Ou seja, quem determina e estabelece todas as coisas é Ele. É no tempo dele, é na hora dele. Ele estabelece que até aqui você chega, depois daqui não. E quando eu reconheço isso, a humildade é trabalhada dentro de mim. Ou seja, eu sou pó. Eu sou pó e é o Senhor quem vai determinar todas as coisas. Pó,
Jó tem um momento que ele conversa com Deus, né? Ele não briga com Deus, mas ele conversa abertamente com Deus. E Deus vem e chega para Jó e fala, ei, vem aqui, deixa eu te lembrar quem você é. E muitas vezes nós precisamos ser lembrados de quem nós somos e de quem Ele é. Então, os limites que as perdas e os danos nos revelam é para que nós voltemos ao pó e nos lembremos quem nós somos e quem Ele é. Então, aceite seus limites. Quarto ponto, cresça na humildade. Lembra? Quando eu aceito os limites como um dom, eu começo a crescer na humildade. E aí ele fala de uma escada da humildade, que eu vou compartilhar rapidinho aqui com você, onde nós precisamos crescer. E crescer na humildade é até um paradoxo, né? Você precisa crescer em algo que, na verdade, te faz diminuir. Ok? Eu preciso crescer. O que é crescer na humildade? Eu preciso temer a Deus. Eu preciso reconhecê-lo em todas as coisas. Eu preciso reconhecer que é Ele que está no controle e não sou eu que estou no controle. Ele nos lembra muito de João Batista. Imagina a situação de João Batista, que ele tinha uma multidão que seguia João Batista, lembra? Ele estava preparando o caminho do Senhor Jesus. Mas quando Jesus chega, aquela multidão que o acompanhava começa a deixar de acompanhar João Batista e começa a acompanhar Jesus. Você já pensou nisso, né? Tipo assim, puxa, eu começo a ficar sozinho, né? Uma multidão vivia me ouvindo e aos poucos essa multidão vai diminuindo e vai totalmente seguindo a Jesus. E João Batista chega e fala assim, convém que ele cresça e que eu diminua. É nisso que nós precisamos crescer. Entendermos que a vontade dele é melhor para nós do que tudo aquilo que nós planejamos. Então eu preciso crescer nisso, crescer nesse sentido de reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos. Reconhecer que outras pessoas podem me ensinar também, porque Deus trabalhou na vida delas de outra forma. E o testemunho delas pode abençoar a minha vida e me fazer crescer também. Então eu preciso crescer na humildade em todas as áreas da minha vida. Com o próximo, com a família, na igreja, no trabalho. Reconhecendo que eu não sou nada e que o Senhor é quem pode todas as coisas em mim. Ele pode todas as coisas em mim, não sou eu que posso todas as coisas. Ele pode me levar a completar a carreira de todas as formas que Ele quer, diante dos limites estabelecidos por Ele mesmo. Então, cresça na humildade. 5, e último, permita que o antigo gere o novo. Esse é o princípio do cristianismo. E o antigo só gera o novo se houver morte. Você só pode ressuscitar depois que você morreu. Todas essas perdas, todos esses sofrimentos e todos esses limites precisam morrer. Muitas vezes, o sofrimento que a gente passa é porque existem muitos tronos dentro de nós. Muitas coisas no lugar errado, que precisam morrer dentro de nós, para que o Senhor transforme tudo isso em algo novo. Não é que o Senhor não valoriza aquilo que você coloca como importante na sua vida, mas Ele precisa ser o centro, Ele precisa ser o primeiro, e todas as demais coisas precisam morrer para que Ele gere esse novo. Então, tudo aquilo que é valor para mim, e não são coisas que não devem ser valor, tá, gente? São coisas que têm um valor genuíno, estabelecidos por Deus também. Casa, família, as situações que a gente vai passando ao longo da nossa vida. Mas Deus precisa estar sempre em primeiro lugar. E essas coisas precisam morrer para que o novo seja gerado no tempo de Deus. A Bíblia não diz quanto tempo demorou para que Jó fosse restituído. Mas ele esperou em Deus, como nós já tratamos, né, no ponto 2 da espera em Deus. E Deus restituiu tudo de forma dobrada. Então, assim, eu não sei quanto tempo vai demorar, né, para que você seja restituído. Mas espere em Deus e no tempo de Deus. Talvez o irmãozinho que você conhece tenha sido restituído em um breve tempo, e talvez outros. Quem somos nós para julgar tempo? Será que 2 anos é pouco tempo? Será que 50 anos é muito tempo? O tempo é algo tão assim impossível de descrever. Ainda mais quando você está passando por um momento de perda, de sofrimento, de limite, né? Um dia de perda e de sofrimento é muito. 50 anos, eu não sei. Mas eu só sei que se todas essas coisas estiverem
no altar de Deus, Ele vai te capacitar e vai gerar que este velho se transforme em algo novo que será suficiente para a sua vida. Essas são as lições que Ele, de uma forma tão graciosa, passou para nós, e eu espero que isso tenha trabalhado no seu coração. E eu vou encerrar este tempo com uma oração que ele escreveu aqui, e eu não vou orar com as minhas próprias palavras, porque eu não quero perder nenhum sentido aqui que ele colocou, porque da mesma forma que essa oração abençoou a minha vida, eu creio que ela pode e vai abençoar a sua também. Então preste atenção e ore comigo nessa oração do querido pastor Peter. Senhor Jesus, quando penso em minhas perdas, posso sentir que não tenho pele para me proteger. Sinto-me esfolado e escovado até os ossos. Não sei por que permitiste tal sofrimento. Olhar para Jó ajuda, mas devo admitir que eu luto para ver algo novo sendo gerado pelo antigo. Senhor, concede-me coragem para sentir, para prestar atenção e então esperar em Ti. Tu sabes que tudo em mim resiste a limites e à humildade e à cruz. Por isso eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo, a fazer morada em mim, como descreves em João 14:23, para livremente passear e preencher cada fenda da minha vida. E que a oração de Jó, decididamente, seja a minha. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Em nome de Jesus. Amém. Até breve.